Êxodo, capítulo de número 14, dos versículos 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, porque ela é viva e eficaz. Ela, ó Deus, produz aquilo que é necessário em o nosso coração. Por isso, rogamos que o Teu Santo Espírito venha parar sobre cada vida, venha tratar cada coração, para que venhamos, ó Deus, a caminhar essa caminhada cristã, essa caminhada que o Senhor preparou para nós, de cabeça erguida, e sempre, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. É o que nós oramos, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que têm mais ou menos aí a minha idade, ou até um pouquinho mais velho que eu, tinha um quadrinho chamado Turma da Mônica, né? Inclusive o presbítero Jailson, ele fez uma doação lá para casa, lá de um monte dessas revistinhas, né, da Turma da Mônica. E assim, eu gostava muito de ler Turma da Mônica ali na minha infância, início de adolescência, e o que eu achava interessante é que ali o Cebolinha, ele sempre queria pegar o coelhinho da Magali, né, o Sansão, e todas as vezes ele se juntava ali com acabei esquecendo o nome dele agora, mas ali para eles fazerem um plano infalível para ir lá e roubar ali o coelhinho, né? O Cascão, né? Juntava ali com o Cascão e vamos fazer aqui um plano infalível para roubar ali o coelhinho ali, o Sansão da Mônica.
E acontecia que todo plano infalível dava errado, né? Na verdade, todo o plano dele era de fato falível. E irmãos, aqui esse texto que nós vimos aqui, ele trata justamente de um plano de Deus. Deus, ele começa a executar esse plano dele quando Moisés nasce. Coisas difíceis ali acontecem. Crianças estão sendo mortas por causa de um libertador que haveria de nascer. E começam ali a matar as crianças, mas Moisés é salvo através de um cestinho, né? A filha de Faraó encontra Moisés no cestinho, e ali todo o plano de Deus ele começa a ser desenvolvido com Moisés sendo recolhido e sendo chamado até filho da filha de Faraó. E assim ele desenvolve a sua vida, 40 anos ali, no Egito, até o dia que ele acaba matando ali um egípcio, né, porque estava maltratando, estava ferindo inclusive um outro judeu. E aí ele foge, né, dali e passa mais 40 anos no deserto. E ao findar aí desses 40 anos, Deus então chama Moisés já com 80 anos. Moisés já com 80 anos, 40 anos no Egito, 40 anos lá no deserto, né, conhecendo ali todo o deserto. Chama na sarça ardente. E aí chama Moisés e fala que ele seria instrumento do Senhor para tirar o povo daquela terra. Inclusive eles estão ali 430 anos como escravos, né? 430 anos eles estavam lá no Egito, né? E praticamente depois da morte de José, né? Que todos vão ali por causa daquela grande fome. Então, depois que José morre, diz a Escritura que levantou um rei que não conhecia José. E aí o povo passa a ser escravizado. 430 anos ali, né, sendo escravizado. E aí o Senhor então chama Moisés, e aí nós vemos a questão das 10 pragas, Deus mostrando o seu poder, e até mesmo nessas pragas, cada praga ela está relacionada ali a Deus humilhando um dos deuses ali do Egito. Cada praga ali está relacionada a um deus do Egito. Deus humilhando e se mostrando para o povo do Egito e também para o povo de Israel que ele era superior. O eu sou era superior a todas aquelas divindades que eles criam. Nós cremos que só existe um Deus neste universo. Não existe Deus, só existe um Deus. Mas eles não criam assim. O povo do Egito não criam assim. E Deus então se mostra superior aos deuses que eles criam. E aqui então, irmãos, o povo já sai do Egito. Eles inclusive vão tomar ali despojos do povo do Egito, porque na ocasião da 10ª praga, depois que ali é morto os primogênitos dos egípcios, Deus fala, tudo o que vocês pedirem para os egípcios, eles vão dar. Eles vão dar. E Deus realmente deixou ali o povo favorável, né, para dar ali o que o povo de Israel quisesse. E então o povo sai. O povo sai. Mesmo Deus mostrando todos os seus prodígios lá, durante essas 10 pragas, Deus ainda não tinha completado ali ainda o seu plano a respeito daquele povo que ele é resgatado do Egito. E aqui nós vemos então sobre esse plano infalível de Deus. Irmãos, todos os planos que nós fazemos, a palavra de Deus mesmo vai dizer que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E realmente é normal nós fazermos planos e é comum nós até acharmos que os nossos planos são infalíveis. E é até o momento em que as coisas dão errado. Ou até o momento em que as coisas não saem justamente do jeito que nós imaginamos. Não é errado fazermos planos, mas nós devemos lembrar, o plano infalível de fato é o de Deus. Por quê? Porque Ele tem poder para fazer aquele plano dele ser executado, Ele tem poder para fazer com que no plano dele aquilo que é previsto para que ocorra.
Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada, nem da nossa vida nós temos. Mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer o que Ele quer, para gerar os efeitos que Ele quiser. Nós não temos. Nós não temos. E aqui então, irmãos, capítulo de número 14, capítulo de número 14, ele vai tratar a respeito já deste findar do plano de Deus com relação ao Egito. Ao Egito. Deus, então, nesta humilhação total do Egito, que era o grande império da época, não existia ali povo mais forte do que o Egito naquela época, era o grande império daquela época. E aqui, nesta narrativa, nós vamos ver, então, esse plano infalível do Senhor. Ele é um plano infalível, irmãos, porque nós vemos aqui, por exemplo, ele revelando a Moisés o que ele vai fazer. Versículo de número 1, disse o Senhor a Moisés. E aqui o Senhor, então, ele vai expor a Moisés todo o plano que ele tem para sacramentar, de humilhar por completo ali aquele grande império. Não existia nenhum outro povo que poderia resistir ali aos egípcios. Israel não tinha a mínima condição bélica de lutar contra o Egito. Eles aqui, ou Deus os livrava, ou eles seriam aniquilados. E aqui então nós vemos, neste plano infalível do Senhor, ele faz o seu povo tomar conhecimento. Ele faz o seu povo tomar conhecimento. Irmãos, nós temos, assim como aqui o Senhor, ele tem esse plano infalível para humilhar ali o Egito e livrar o seu povo. O Senhor tem muitos planos para nós. O Senhor tem muitos planos para nós no sentido individual. O Senhor tem muitos planos para nós como igreja aqui em Altos de Santana. O Senhor tem muitos planos. E, irmãos, uma coisa que nós devemos lembrar, que os planos do Senhor, eles não podem ser lançados ao chão. Ele não pode falhar nos seus planos. Talvez nós fazemos planos. Eu lembro que, até mesmo quando cheguei aqui na congregação de Altos de Santana, eu cheguei a falar com alguns irmãos de que nós iríamos aqui, Deus assim permitindo, a gente ia plantar várias igrejas aqui na região norte, né? Chegamos a falar. Irmãos, eu creio que Deus, ele é poderoso para fazer. Tem os momentos dele para fazer. Deus, ele tem os momentos dele. Os momentos dele nem sempre são os nossos momentos. Deus, ele trabalha o coração do seu povo no decorrer da história. E assim como ele trabalhou aqui no coração do povo de Israel, e nós vamos ver, ele continua trabalhando no nosso coração também. Irmão, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Nenhum plano do Senhor com relação aqui à congregação de Altos de Santana será frustrado. Nós podemos crer nisso, nós podemos depositar a nossa confiança nisso. Até porque dos planos de Deus não depende de nós, irmão. Para Deus executar os planos dele não depende de nós. Deus pode até nos usar. Deus pode nos usar como instrumentos dele. Mas ele não depende de mim e não depende de você para executar os planos dele. Porque ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso porque tudo está em tuas mãos. E quem resistirá à sua vontade? Ninguém pode resistir à vontade do Senhor, irmãos. É isso que nós vemos na Escritura. E como aqui, igreja em Altos de Santana, é isso que temos que depositar o nosso coração. Não, irmãos, na nossa força, mas no Deus que tem planos para este lugar. No Deus que tem planos aqui para este bairro. Para Deus que tem planos para esta, vamos dizer, essa zona norte, esta cidade de São José dos Campos. Ele é o Deus que revela, inclusive, a nós isso. Ele revela para nós a respeito de vindo um anjo do céu e falando conosco, ou nos dando visão. Não, ele fala isso através da sua própria palavra. Ele fala isso através da sua própria palavra.
Irmãos, ele aqui expõe ao seu grande profeta Moisés, grande homem, vaso usado por Deus para libertar o povo ali do Egito. Ele expõe o seu plano. E nós vamos ver aqui, a respeito desse plano, versículo de número 2 e seguintes, ele vai tratar a respeito disso. Ele vai inclusive falar que a respeito daquilo que ele ia produzir no coração, até mesmo do rei do Egito. Olha só o que diz o versículo de número 4, aqui vai falar a respeito daquilo que Deus ele está querendo, o resultado final que ele está querendo para tudo aquilo. Qual é o grande objetivo? Qual é o grande objetivo ali do seu plano, ali com relação ao Egito e à libertação do seu povo? Ele fala: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Irmãos, Deus aqui, ele tem o seu plano infalível, ele revela o seu plano ao seu povo. Mas o grande objetivo dos planos de Deus é a glorificação do seu próprio nome. Ele faz as coisas para a glorificação dele. Ele não faz as coisas para a minha glorificação ou a glorificação de pessoas. Ele faz para a glorificação do seu nome. Ele diz: e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios. Ele não está nem falando, e saberão os israelitas, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Ah, irmãos, aquele povo estava ali passando por uma grande dificuldade. Mas o Senhor, dentro do seu plano, eu serei glorificado. Irmãos, o plano de Deus para a sua vida visa a glorificação não sua, visa a glorificação do nome dele. Ele chamou você, ele mudou o seu coração, ele transformou a sua vida, não foi para a sua glorificação. Ele fez isso para a glorificação do nome dele. Irmãos, nós recebemos benefícios a respeito disso? Sim, recebemos. Recebemos a salvação em Cristo Jesus, passaremos a eternidade com o Senhor, passaremos aqui esse período de peregrinação, ali com Cristo ao nosso lado a todo momento, sendo amparados pelo Santo Espírito de Deus, sempre seremos. Somos beneficiados com isso, mas o grande objetivo de Deus, em salvar você, em te resgatar lá do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor, ele fez isso para glorificar o nome dele. Você é extremamente beneficiado por isso. E aqui também, irmãos, com relação à sua vida pessoal, com relação aqui a essa congregação de Altos de Santana, não é para a nossa elevação que os planos de Deus, que Deus tem os seus planos aqui, mas é justamente para a glorificação do nome dele. Irmãos, isso faz com que nós devemos colocar o nosso foco lá. O foco na glorificação do nome do Senhor. Senhor, este aqui é o servo do Senhor, e cada um de nós devemos fazer isso. Glorifique o seu nome em nossas vidas. Esta aqui é a casa do Senhor. Glorifique o nome do Senhor aqui neste lugar. Que sejamos vasos de bênção, vasos que realmente mostrem a glória do Senhor para todo este bairro, aos nossos vizinhos, parentes e todos os demais. Mas nós vemos aqui, irmãos, que neste plano de glorificação, esse plano infalível de Deus, em que ele revela o seu plano ao seu povo, através aqui do seu servo Moisés, ele tem esse plano infalível visando a glorificação do seu nome. Mas nós vemos aqui ele tratando, ele vai dizer aqui, versículo de número 8, a forma de Deus agir a respeito, porque neste plano infalível do Senhor é ele que age, ele revela ao seu povo, ele visa a sua glorificação, mas é ele que trabalha. O nosso Deus, ele não tem lá um plano e cruza os seus braços e fica lá esperando a gente executar o trabalho.
É Ele mesmo que vai tomar as providências. Nós vemos aqui, versículo de número 8, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Ele endurece o coração, porque Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Irmãos, o Senhor, como a palavra de Deus, ela vai falar a respeito de nós descansarmos no Senhor. Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 4, vai falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos uma música que nós cantamos, faz tempo que nós não cantamos essa música, não sei se os irmãos lembram. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa música ela fala sobre isso, pautada principalmente lá em Isaías 64, versículo de número 4. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus que está lá no céu, olhando as coisas à parte, falando aí, se vira vocês. No plano infalível dele, ele é o Deus que age. Ele não é o Deus que simplesmente expõe o plano dele e fala, agora vocês executam aí. Eu vou ficar agora lá fora, vocês são inteligentes o suficiente, vocês se viram. Deus não é assim. No plano dele, irmãos, quem mais trabalha é ele mesmo. Quem mais trabalha dentro do plano dele é ele mesmo. É ele que vai tratando corações, é ele que vai endurecendo quem precisa ser endurecido, é ele que tira quem precisa ser tirado, é ele que acrescenta quem precisa ser acrescentado. Na sua vida, irmãos, é Ele que vai conduzindo as coisas. O plano infalível dele não pode ser frustrado. E é Ele que está trabalhando. Será, irmãos, que na nossa vida, dentro de tudo aquilo que nós já passamos, nós não vemos Deus, Ele conduzindo a nossa vida? Em momentos até mesmo de chamado desespero, apesar que desespero é a ideia de falta de esperança, mas assim no sentido de que estávamos até em aperto e falando assim, Senhor, será que vai ter jeito? E não passamos por esses livramentos. Deus nos deu livramentos. Deus, Ele não continua sustentando as nossas vidas. Por isso, irmãos, nós podemos descansar, porque o plano de Deus, Ele está trabalhando. No plano de Deus para a sua vida, Ele está trabalhando. Ele não está ali falando, te vira. Ele está falando, estou convosco, até a consumação do século. Ele vai cumprir os planos que Ele tem para você. Ele vai cumprir os planos que Ele tem para essa igreja aqui. Ele vai cumprir e Ele tem trabalhado para isso. Muitas vezes nós até estamos com os nossos olhos espirituais fechados. Muitas vezes escamas estão nos nossos olhos e não enxergamos as coisas. Mas Deus, Ele trabalha. Ele continua trabalhando na sua vida. Ele continua trabalhando aqui nessa igreja, para que os seus planos, eles jamais sejam frustrados. Ele é poderoso para fazer com que nenhum deles seja frustrado. Mas nós vemos aqui, irmãos, que nesse plano infalível de Deus, Ele revela aqui ao seu povo, como Ele revelou aqui a Moisés. Nesse seu plano infalível visa a sua glorificação. Nesse seu plano infalível Ele está trabalhando. Mas nesse seu plano infalível, muitas vezes pode ocorrer, irmãos, do homem temer. No seu plano infalível o homem pode falhar, mas Deus, Ele não falha. Nós vemos aqui um Deus que revelou o seu plano e falou ali a Moisés. Qual foi a resposta do povo? Uma resposta de incredulidade. Ele disse aqui, versículo de número 11, disseram a Moisés, aqui o povo de Israel estava aqui dizendo a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito?
E assim ele continua: não é isto que dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, é melhor ser escravo do que morrer nesse deserto. Que qualidade de vida! É a vida de um escravo. Mas preferia estar vivo numa vida miserável daquela, do que até nessa perspectiva aqui de ser salvo, Irmãos, o povo aqui ele foi incrédulo a respeito do poder de Deus. Diante do plano infalível de Deus, eles temeram que poderia falhar. Eles viram 10 pragas lá no Egito. Eles viram que o Senhor até mesmo levou a vida dos primogênitos, e nenhum dali de Israel chegou a falecer, nenhum deles. Eles viram o poder de Deus sendo manifesto tantas vezes ali, pelo menos 10 vezes ali eles viram, através das pragas do Egito. Cada promessa que Deus fez ali foi cumprida, até mesmo dos despojos. E agora, diante do medo, a incredulidade bate. Mas, irmãos, o plano infalível de Deus, ele não depende da nossa credulidade. O plano infalível de Deus não depende da nossa credulidade. É lógico que quando nós até mesmo falhamos na nossa fé, Deus ele nos disciplina, mas ele vai produzir, até mesmo pode até doer em nós. Pode até doer em nós, podemos ter medo, pode até doer por falta de fé nesse plano de Deus. Mas ele vai se concretizar, porque ele é poderoso para concretizar. Assim, irmãos, na sua vida, assim também aqui nessa igreja, podemos até faltar fé a respeito de que Deus ele pode nos livrar de algo na questão pessoal. Podemos até faltar fé de que Deus ele vai sustentar essa obra aqui e acrescentará aqui dia após dia. Mas a obra dele não depende da nossa fé. No plano infalível de Deus não depende de mim, não depende de você, não depende da minha fé e não depende da sua. Porque Deus, quando ele fala eu vou fazer, ele vai fazer. Jesus Cristo, quando ele entra naquela entrada triunfal ali, e ali as crianças clamando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ali os fariseus falaram, fala para essas crianças calarem. Jesus Cristo fala, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Se há incredulidade em nós, irmãos, Deus vai fazer a obra do mesmo jeito. Vai fazer sem nós ou conosco. Ele não depende de nós para fazer, ele vai fazer. Os planos dele para este lugar será concretizado conosco ou sem a gente. Porque ele tem plano e ele vai até o fim. Ele não é um Deus que desiste. Nós até podemos desistir, como o povo de Israel aqui já estava desistindo. O medo estava batendo a porta e eles estavam desistindo. Será que não é melhor nós voltarmos para o Egito e lá vivermos naquela vida miserável de escravos? Não depende de mim, não depende de você, não depende da minha fé e não depende da sua. O plano de Deus vai ser concretizado, seja na minha vida, seja na sua vida, seja nessa igreja. O plano dele, que ele tem e que ele já revelou através da sua escritura, ele vai cumprir cabalmente ela, porque ele é poderoso para cumprir. Ele é poderoso para cumprir. E aqui, irmãos, nós vamos ver versículo de número 14, ele tratando sobre isso. Moisés ali como servo do Senhor, tentando fortalecer o povo de Deus, versículo de número 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós,
e vos calareis. Irmãos, na nossa vida, a gente tem hora que nós ficamos preocupados demais com as coisas. Tem hora que a estatística que eu recebi da Santa Casa aqui, daqui convênio Santa Casa, ele fala que o Brasil é o segundo país o primeiro país mais ansioso do mundo. Ele está considerado o primeiro mais ansioso do mundo. O país que as pessoas são mais ansiosas neste mundo. E ele é o terceiro em termos de depressão. Terceiro em termos de depressão. Aquilo, irmãos, que cabe a nós fazermos na nossa vida. Estamos doentes, buscamos médico, buscamos no Senhor, oramos ao Senhor, rogamos ao Senhor cura, vamos ao médico e deixamos nas mãos do Senhor a cura. Estamos desempregados, nós buscamos no Senhor emprego, nós vamos, distribuímos currículo e descansamos no Senhor, porque é Ele que tem sustentado a nossa vida. Estamos com outros problemas, fazemos o que devemos fazer e descansamos no Senhor. A nossa congregação tem hora que nós olhamos e falamos, não tem caminhado do jeito que nós caminhamos, que gostaríamos. Fazemos a nossa parte e descansamos no Senhor. É isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós, irmãos. Ele quer que coloquemos nele, porque é Ele que está pelejando por nós. É Ele que está pelejando por você. É Ele que está pelejando por essa igreja. Você acha que é você que está com, como diz o pessoal, a faca entre os dentes? Não é você que está com a faca entre os dentes, não. É o Senhor que está pelejando por você. Não é você que está. Tem hora que nós nos preocupamos demais com coisas que nós não deveríamos preocupar. Aquilo que nós deveríamos era apenas descansar. Porque é o Senhor que está pelejando. É o Senhor que peleja por você. Você tem hora que pode estar com problema com o vizinho, e aí você acha que você tem que resolver as coisas, está ali ansioso para resolver. Faça a sua parte e descanse no Senhor. Estou sendo injustiçado por algo. Faça o que você precisa fazer e descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não adianta você querer fazer a parte de Deus, porque você não vai conseguir. É logicamente que não adianta você ficar esperando Deus fazer a sua. Ele não vai fazer a sua. Ele não vai fazer a sua parte. Mas a parte de Deus não adianta você ficar ansioso. A sua ansiedade não vai fazer com que Deus se apresse. E na verdade é muito possível que Ele ainda demore mais um pouquinho para trabalhar o teu coração nessa ansiedade. Para você crer e esperar mais nele. Ele nesse plano infalível dele, irmãos, é Ele que está batalhando. Ele é aquele que está batalhando. Nesse plano infalível, Ele revela a sua vontade, Ele revela ao seu povo esse seu plano. Nesse plano infalível, Ele faz para a glorificação aqui do seu nome. Nesse plano infalível é Ele que está trabalhando. Ele não está lá sem fazer nada. Nesse plano infalível dele, não depende da nossa credulidade. Depende do poder dele. Não depende de termos fé ou não. Nesse plano infalível dele, é Ele que está pelejando. É Ele que está à frente. É Ele que está pelejando. E, irmãos, neste plano infalível, o que o Senhor requer de nós é que continuemos a marchar. Vemos aqui versículo de número 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, o que Deus Ele requer de nós é que façamos a nossa parte. E qual é a nossa parte? É guerrear? Não, não é guerrear. A nossa parte é o quê? Fazer planos? Não, não é fazer planos. A nossa parte aqui é apenas marchar. Porque o resto é Ele que faz. Ele que está pelejando. E não adianta, irmãos, e o que o povo de Israel aqui e Moisés passou a fazer Senhor, e agora, o que eu faço?
E aqui ele está clamando ao Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? Não está escrito, mas a resposta de Deus é: por que clamas a mim? Clamar aqui em oração. Senhor, e agora? E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Ué, mas você já tem um plano. O plano já foi revelado para você. O que você ainda está perguntando? O que eu faço? Já foi mostrado o que nós devemos fazer. Já foi mostrado dentro do plano dele tudo o que ele quer. E aí, Senhor, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E tem hora que nós estamos assim, irmãos. Senhor, e agora o que eu faço? O que eu faço, eu não sei o que fazer. Ué, mas eu já não mostrei. Eu já não mostrei, já não falei para você o que é para você fazer. Ele fala aqui: dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, Deus ele já mostrou a vontade dele para a sua vida. Nós sabemos que, por exemplo, o grande objetivo da nossa vida é glorificar o nome do Senhor e se alegrar no Senhor para todo sempre. Ele já falou a respeito de que se você precisa de sabedoria, rogue ao Pai com fé, como ele diz lá em Tiago, capítulo número 1, que ele não vai sonegar aquele que tem fé. Se vai estar sem sabedoria para agir na vida, peça ao Senhor sabedoria, ele vai dar sabedoria. Mas a única coisa que cabe a você fazer é continuar marchando. Por isso, povo de Deus, dentro dos planos de Deus, não cabe a você ser aquele mirabolante, aquele que tem ideias mirabolantes, aqueles que acham que faz e acontecem as coisas, mas são apenas aqueles que simplesmente continuam caminhando, continuam marchando. Nós estamos militando neste mundo. Nós somos chamados na teologia de igreja militante. A igreja que está aqui caminhando, estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Cabe a nós, irmãos, em vez de pararmos, continuarmos caminhando. Olhando, como diz lá Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, que ele vai falar a respeito lá de nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, corramos a carreira que nos está proposta. Final do versículo de número 1 e o versículo de número 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. O que cabe a nós, irmãos, neste plano infalível de Deus, é apenas marchar. Você tem marchado? Você tem marchado? Ou de repente a incredulidade está fazendo com que você deixe de marchar? O plano infalível de Deus não depende da sua credulidade. O plano infalível de Deus não depende nem de você marchar. Não depende de você marchar, continuar marchando. Mas o desejo dele, a vontade dele é que você continue marchando. Irmãos, a obra dele na sua vida, os planos dele na sua vida, todos eles serão completados, porque ele tem poder para isso, e inclusive independe de você. O plano de Deus para a sua vida será feito, independente se você crê nisso ou não, ele vai cumprir porque ele é poderoso. Os planos de Deus para essa igreja, Deus vai completar, porque ele é poderoso. E aqui nós vimos que neste plano infalível de Deus, ele revela ao seu povo o seu plano. Ele visa no seu plano ser glorificado. Ele é aquele que trabalha. Ele não está lá simplesmente dando ordens de braço cruzado. Ele é aquele que no seu plano infalível não depende da credulidade ou da fé do seu povo aqui. Nós vimos também que neste plano infalível de Deus, é Deus que está pelejando pelo seu povo. E neste plano infalível de Deus, o que ele quer de nós é que continuamos a marchar. Continue a marchar, irmão. Não, como diz, não baixe a sua guarda. Continue a marchar. O plano de Deus para a sua vida, para esta igreja, ele será completado. Porque a sua vida é dele. Você foi comprado por um alto preço.
O preço do sangue de Cristo Jesus. Você é extremamente valioso para o Senhor. Pelo fato de você ser extremamente valioso para Ele, Ele não vai te lançar fora. E inclusive Jesus mesmo diz que ninguém vai arrebatar das minhas mãos as minhas ovelhas. Ninguém vai arrebatar. O plano dele vai se concretizar na sua vida. O plano dele para essa igreja vai se concretizar. Porque Ele é o Deus dessa igreja. Ele é o Deus desta igreja. Não ache que você está mais preocupado, ou eu estou mais preocupado, ou qualquer um de nós. Podemos estar mais preocupados com este lugar, com esta igreja, do que o próprio Deus. Ele é o grande preocupado. E pelo fato dele estar preocupado, Ele chamou você. Chamou você para estar aqui. Não foi você simplesmente que falou, de tantas igrejas que tem aí, eu resolvi vir para cá. Foi o Senhor que te convocou para cá. Foi o Senhor que te convocou para cá. Por isso, irmão, só apenas descanse. Apenas descanse no Senhor. Entrega tudo a Ele. Ele é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus assim venha fortalecer, irmãos, dia após dia, a nossa vida e prossigamos marchando para a glória do Senhor.